Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde a todos aí, né? Vamos começar agora um webinar, onde nós estamos aí preparando aí esse material para dizer como que funciona basicamente o processo de avaliação de SACs, né? Quais são aí os interesses, qual é o mercado, como é que funciona esse processo, que é um pouco diferenciado de uma certificação, né? Quais são aí as partes que se relacionam com segurança da informação, setor automobilístico e afins, né? Na verdade, vai ser uma sessão que nós vamos estar falando aí por volta de uns 30 minutos, basicamente, né? Um grande resumo de todo o processo de avaliação de SACs, e depois nós vamos ter uma pequena sessão onde a gente vai abrir para perguntas, né? E aí eu peço que vocês deixem o microfone no mudo, né? E depois a gente vai, não tem problema, né? A câmera, se possível, também desligar, né? Para a gente não consumir muita largura de banda e todo mundo conseguir ouvir bem, né? Lá, vamos começar aqui. Então vamos lá. Vou passar aqui. T-Sax, tá certo? Tá todo mundo vendo minha tela aqui, beleza? Acho que tá todo mundo vendo. Beleza, sim, ó, ótimo, ótimo. Então vamos. Bom, esses são os tópicos que vão ser abordados aí durante esse webinar, né? Que é uma explicação basicamente do que é. Nós vamos passar por esses tópicos, né? O que é o TISAX, né? Que está chegando aqui no Brasil praticamente agora. O processo TISAX, como é que funciona esse processo? Ele é simples, mas como é que funciona? O tempo de avaliação é uma pergunta também que surge muito. Os termos, quem aqui dentro desse processo de avaliação, como é que funciona, porque existe aí um handbook onde explica toda a regra, mas é legal a gente já colocar aqui quem que é quem, quando se referir na parte do handbook. As condições para poder participar dessa avaliação, né, que também é um ponto importante, muita gente vira e fala, pô, me faz uma cotação aí que eu quero saber quanto é que é. A gente pode fazer, mas tem alguns critérios que a gente tem que fazer. Quais são os objetivos dessa avaliação? Quais são os objetivos, porque é mais de um, né? Quais são os níveis de proteção, que também é um ponto importante. E aí tem aí o objetivo e nível casados, né? Que são o detalhamento, profundidade dessa auditoria. E depois, uma forma bem resumida de como que é feito esse processo de avaliação. Esse processo de avaliação, as etapas, como são dadas essas etapas, né? E após isso é o último estágio, que seria a troca de informações, né? Por isso a gente vai explicar um pouquinho como é que é essa troca, de uma forma bem simples. E também nós temos um ponto aí que é a parte dos valores, né? Taxas e valores que a gente colocou aqui, basicamente, não só taxas e valores, mas todos esses pontos que a gente colocou, todos eles estão contidos dentro do handbook da TSAX, onde lá explica detalhadamente cada um desses processos. O que a gente fez foi uma extração desse material todo, traduzimos alguns pontos importantes aí para que a gente consiga trazer para vocês de uma forma mais simples, que a gente consiga ter um melhor resultado, assim, e tirar o maior número de dúvidas possíveis. E por último, a gente tem as fontes ali, né, onde vocês vão poder fazer aí o download de toda essa documentação que a gente está referenciando dentro dentro dessa apresentação, tá? Então vamos lá. Primeiramente, o que é o TSAX, né? TSAX, o nome diz Trust Information Security Assessment Exchange, né? Então tem aqui as siglas de iniciais, mais ou menos, né? Dizendo aí o que é o TSAX. E ela é justamente uma troca, né? Então, baseado, por exemplo, as montadoras, né? Hoje elas têm aí o papel crucial, né? Elas precisam, né? Que o seu fornecedor seja certificado INTSAX, para que eles consigam aí validar e ter a segurança que todo o produto ou o serviço prestado por esse fornecedor esteja de forma segura, correta, que as informações que estão sendo trabalhadas fora da montadora estejam aí atendendo os requisitos de segurança da mesma forma como se estivesse lá dentro, né? Então, eu coloquei um texto aqui, mas é basicamente isso, né? Como que você comprova esses critérios exigidos de segurança, né? Com base nessa comprovação, a nossa VDA, que ele colocou um catálogo de requisitos, isso pode se entender como critérios, tá certo? O catálogo de requisitos do VDA ISA, que é um documento onde vai ser a sua avaliação, tá certo? A gente vai explicar um pouco mais para frente.
Esse catálogo de requisitos e serviços, né, ele foi baseado justamente nos critérios da 27000, ela é uma derivação, né? Então tem que ser a 27001, para quem não conhece, ela é de segurança da informação, tá certo? Onde lá existem os requisitos, assim como de 9000, de qualidade e meio ambiente, normalmente os requisitos de gestão, e depois nós temos o anexo A com os 114 controles lá, onde tem todos os aspectos dentro de cada categoria, né? Então, o VDA ele foi uma derivação disso, porém, ele criou um critério um pouco mais, além dessa segurança da informação, ele criou alguns aspectos voltados para o setor automotivo, que são a parte de conexão de terceira parte, como protótipo de proteção e até mesmo proteção de dados de uma certa forma. Quando a gente fala aqui dentro desse aspecto de proteção de dados, a gente está falando aqui do GDPR, que é justamente a parte de proteção de dados da comunidade europeia, né? Aqui no Brasil, a gente tem a nossa LGPD, que ainda estava prevista para agosto, já postergou para mais um ano aí, nós vamos ter que aguardar um pouquinho mais para que a gente tenha algo parecido, similar, que a gente consiga atender. Então, com isso, né, essa avaliação é feita em cima desse catálogo de requisitos, e depois que você tem essa avaliação, você vai ter aí o seu selo, né, chamado de label, né, onde seria um certificado, basicamente, né, que você consegue compartilhar isso dentro de uma plataforma com o seu cliente, né, que seria o fornecedor, a montadora, perfeito? Então, o que acontece? Tudo parte do princípio da montadora estar solicitando a você, que é um fornecedor dessa montadora, e aí existem várias. Existe aquela que produz peça, aquela que desenvolve software, aquela que faz teste, aquela que faz fotos, que faz filmagem, né? Então, para cada um desses, vamos dizer, clientes, né, ele tem a sua categoria. E com isso a montadora vai ditar o que ela precisa, qual que é o nível de proteção que ela precisa para cada um desses critérios dentro dessa avaliação, tá? Então, aqui eu coloquei, basicamente, o TISAX, ele quem detém os direitos, né, da TISAX é a NX Associação, que na verdade é onde tem é uma plataforma, tá? Inclusive onde é feito o registro de todos os participantes, ele é feito nessa plataforma. O TISAX, propriamente dito, né, que é o método de avaliação, e o VDA, que criou, junto com essa plataforma e essa associação, esse critério, né, de requisitos da VDA com essas especificações. Né? Então, eu até coloquei os logos deles aqui, referenciando cada um deles aqui. Tá? Então, basicamente, nesse slide, seria esse ponto aí. Falando um pouquinho disso, então vamos lá para o processo de saques. Muito simples, como eu falei, o processo de saques, na verdade, o que é, na verdade? Né? Existe essa demanda das montadoras que vão solicitar para os clientes aí a necessidade que ele tem para aquele específico cliente, né, que ele tem lá o fornecedor dele para ver o que ele tem, e lá existem esses 3 etapas que vocês vão ter que fazer. Quem vai se certificar em TISAX, obrigatoriamente tem que fazer isso. Tá? A gente vai falar um pouquinho com mais detalhe lá na frente, mas basicamente, de uma forma muito resumida, seria isso. Né? A gente vai ter o primeiro passo ali, talvez, seja assim onde está tendo a maior parte de dúvidas, né? Que é a parte do registro. Esse registro, né, você vai ter que entrar nessa plataforma, você vai ter que cadastrar lá uma série de informações, dados de contato principal, escopo, uma série de coisas que a gente também vai falar um pouquinho mais para frente. E feito isso, né, nós vamos aí para o próximo passo, que você vai estar disponível na plataforma. As montadoras todas, principalmente alemãs, né, já estão lá dentro dessa plataforma e já estão cobrando que esses fornecedores estejam lá também. Então, você precisa se cadastrar uma série de informações lá para que isso fique disponível. Uma vez isso disponível, vocês vão selecionar qual que é a certificadora que vai fazer essa avaliação, não é qualquer uma que pode fazer, apenas as que estão cadastradas e homologadas junto da NX para poder fazer essa TISAX, a Tivinord é uma delas, tá certo? E aí, com isso, nós vamos fazer o processo de avaliação, tá? Esse processo de avaliação, que a gente vai entrar também em um dos outros tópicos lá. Feito isso, você realizou essa atividade, você vai mostrar, você vai trocar essa experiência
mostrar o resultado dessa avaliação que nós fizemos para a montadora, tá? Então, são esses 3 etapas, de uma forma muito resumida, o que seria o processo TISAX. É o registro, a avaliação, e depois disso, você vai trocar essa experiência com o resultado que você fez, que você obteve, né, da nossa avaliação. Basicamente é isso. A gente colocou aqui de uma forma bem resumida. Esse material também é legal falar, todo esse material que eu estou passando para vocês, a gente vai estar compartilhando ele depois, tá? Como e-book para vocês. Eu vou encaminhar o link para quem quiser baixar também. Ela vai estar sendo gravada também, esse webinar, então a gente vai poder ter isso disponível para quem tiver outras dúvidas, de repente conseguir achar aqui dentro desse vídeo, dentro desse webinar aqui, alguma dúvida que pode ser pertinente a outros também. Bom, eu esqueci, mas era para clicar aqui. Ó. Aí agora o tempo de avaliação. Tempo de avaliação. Eita, o tempo de avaliação é o seguinte, quanto tempo dura essa avaliação, né? Como funciona isso, né? Esse processo de avaliação, na verdade, ele é assim, existem aí vários fatores, né, que podem implicar nesse tempo. Mas a própria TISAX define que o tempo máximo de duração é de 9 meses, né? Uma gestação praticamente, né? Então tá bom. Então eu vou me cadastrar lá na plataforma e aí eu tenho 9 meses para fazer isso tudo, né? Não, não é assim. Esses 9 meses vai começar a partir do momento em que é iniciado o processo de auditoria. Existe um processo lá que é o kickoff, né? Onde inicia de fato a avaliação, né? Começa os trâmites de avaliação, e lá nesse marco de kickoff, aí sim liga o taxímetro, começa a rodar 9 meses aí para que a gente consiga ter esse tempo hábil. Esses 9 meses é o que? Pô, a auditoria vai levar 9 meses? Não, não vai levar 9 meses. O que acontece? A auditoria, de uma forma bem resumida, não são semanas, né? São alguns dias. Na verdade, todo o conceito dentro da avaliação TISAX não é baseado em dias, tá? Ela é baseada em horas. Então, tudo é em horas. Então, quantas horas para cada etapa de vários processos. E pode ocorrer de você ter as não conformidades, e então isso implica então mais tempo. Você tem a não conformidade, você vai ter que. A gente vai explicar isso um pouquinho mais para frente, estou queimando um pouco a largada aqui, mas é só para pegar o gancho, né? Então, esse tempo seria para você resolver as não conformidades, para você conseguir montar o seu plano de ação, ser aceito por nós, implementar e depois nós voltarmos e validar que isso surtiu de forma eficaz, a testar, a validar a eficácia desse plano de ação que foi desenhado, né? Então, esse é o período de 9 meses, até a conclusão do finalmente ali. Você teve os apontamentos, mandou o plano de ação, corrigiu, a gente volta para fechar. Então, com esses pontos que a gente vai poder validar e fechar. Então, tudo isso tem que caber dentro de 9 meses, tá certo? E esse é um ponto muito importante, tem muitas dúvidas sobre isso, mas é isso aí. 9 meses, você pode ter se registrado na plataforma, pago a sua taxa lá, porém, não precisa fazer imediatamente. Está contando seus 9 meses a partir desse momento, tá? Ele só vai começar a contar a partir do momento que tiver já uma certificadora denominada de CHAP aqui dentro do TISAX, que vai iniciar o processo. Então, aí sim, aí a partir disso, nós vamos começar a contar os 9 meses. Bom, dentro desse contexto de TISAX, existem alguns quem é quem aqui, né? Termos e papéis, né? Tem um participante ativo aí, que seria justamente o fornecedor, né? Que é o quê? O auditado que presta o serviço ou o produto, né, para as montadoras, né? Esse aí é o público que está buscando essa certificação aqui. Aproveitando que eu falei disso, essa certificação, na verdade, ela deu início em 2017, tá? Não é tão nova, principalmente na comunidade europeia. Aqui no Brasil, na verdade, nós estamos aí desde o ano passado já preparados para poder fazer essas auditorias, né? Mas só que assim, tudo tem o seu tempo, né? Basicamente no Brasil, agora que está começando a ter uma movimentação um pouco maior referente a TISAX, tá? Então, até por isso que a gente está fazendo esse webinar aqui, de uma forma a tentar deixar um pouco mais claro para todo mundo, né? Bom, então, participante ativo, né? Como a gente colocou aqui, é o fornecedor auditado, e depois nós temos o participante
passivo que é a montadora. Qual que é a participação deles aqui? É nenhuma, na verdade. Eles não têm nenhum envolvimento no processo de auditoria. Mas ele é um fator importante. Por quê? Porque é a montadora que vai ditar a regra, é ele que vai dizer o que você precisa atender, porque você fornece para ele peça, você fornece para ele software, você fornece para ele fotos e filmes. Então, dependendo da sua atividade, você vai acordar com a sua montadora e ela vai falar: eu preciso que você certifique nesses critérios, com essas condições, dentro desse nível de segurança que eu preciso, né? Então, vamos dizer que ali você vai precisar dessas informações para que vocês consigam aí entrar na plataforma e registrar de acordo com a solicitação da montadora, a exigência deles, tá? E aí, então por que tem aí o participante passivo se eles não têm muita interferência? Na verdade, eles estão aí para quê? Para que depois dessa avaliação, eles precisam, com o seu certificado, eles vão ter tem o X lá de troca, né? A experiência. Então você vai compartilhar o resultado da sua auditoria e eles também estão nessa plataforma e eles vão conseguir aí obter esse resultado em detalhe da sua avaliação, que foi nós que fizemos e vamos uploadar dentro do sistema da NX, tá bom? Bom, também temos aqui os provedores de auditorias, que somos nós aí da TivNord, por exemplo, né, denominada como CHAP, TISAX, né, mas é CHAP, né? E aí tem aqui um termo que não é muito foco disso aqui, que seria a avaliação simplificada em grupo, o famoso multisite, né, quando é espalhado pelo mundo inteiro, muitas vezes ela já é alemã, e aí tem a parte de amostragem. Mas não é muito foco, mas é um dos papéis e que existe aqui dentro, tá? Então, esse é um dos pontos. Bom, eita, que o tempo está passando rápido aqui. Condições de participação e os pré-requisitos, tá? Então, quais são os participantes e o que precisa? Como eu disse lá, não é você chegar aqui e falar, pô, eu já sou cliente da TivNord há tantos anos, sou certificado no IATF, né? Então eu já vou ligar, que eu já conheço o pessoal lá do comercial, conheço os auditores já de IATF, eu vou pedir uma cotação para mim também. Não adianta, tá? Por quê? Porque, na verdade, isso tudo é tramitado em cima de uma plataforma, como eu disse, da NX, né? Então, é necessário que você faça o passo 1, que é o seu registro, por isso que é muito importante. E o que implica esse registro? Esse registro, onde você vai, por exemplo, cadastrar qual que é o escopo. Existem vários tipos de escopo, escopo reduzido, escopo ampliado, escopo personalizado, e tem um escopo padrão, que cobre todos os processos, vamos dizer assim, né? Então, quais são os locais dentro desse escopo que a gente vai certificar? Quantos locais tem, né, dentro desse escopo? De ponta a ponta nós vamos certificar, tudo faz no mesmo lugar, é dividido, né? Então, isso tudo precisa ser levado em consideração para você entrar dentro da plataforma e registrar lá. Por quê? Com isso, né, a gente vai ter vários, vamos dizer, para cada escopo, localização, participante, tem uma identificação, um número específico para cada um desses, né? E isso é muito importante. Então, com isso, né, por isso que não é simplesmente pedir uma cotação. A gente vai precisar fazer um cadastro lá, colocar quais são o escopo, localização, quais são os critérios, né, que eles falam de quais são os catálogos de serviço, por exemplo, se é segurança da informação, conexão de terceira parte, proteção de protótipo, né, ou proteção de dados, quais que são os critérios e níveis e qual é o objetivo, né? Se é o objetivo de a segurança normal, high, very high e assim por diante. Eu coloquei aqui e depois de você fizer isso, né, você tem, e aí cadastrou isso na plataforma, isso é passado por um processo de avaliação, que eles vão avaliar o seu escopo, vão avaliar uma série de coisas, claro que vão te mandar um boletim também para que vocês paguem a taxa pertinente a eles, que é o último tópico lá, e aí vai vir um documento parecido com esse aqui, ó. Esse é um documento. Eu até dei uma descaracterizada em alguns pontos aqui para a confidencialidade, né? A gente não, de toda forma, ficou aqui só um México aqui no meio, mas isso independente. Bom, mas quando você faz o seu cadastro lá dentro dessa plataforma, vai vir um documento parecido com esse, ó. Então aqui vai ter o nome, qual que é o nome do participante, o ID dele, e o escopo, o ID do escopo, qual que é, por exemplo, esse aqui foi uma segurança da informação e com a proteção de alta proteção, de nível 3, por exemplo, né? Ele coloca qual que é os dados do contato, o escopo, qual é a localização do escopo, né? Então,
eu e todo mundo só vai conseguir cotar alguma coisa para vocês quando você tiver esse documento aqui, que esse documento só vai ser gerado depois que você cadastrou na plataforma, pagou a taxa para eles. Não, antes de pagar a taxa, eles têm que validar o seu escopo, validou o escopo, pagou a taxa, aí vocês vão ter acesso a esse documento que vocês vão poder emitir. Tá? Então, esse aqui é um dos pontos importantes aí também, que muita dúvida é gerada. Eu coloquei essa imagem porque ilustra exatamente o documento que tem que ser enviado para os CHAPs, tá bom? Então, basicamente isso que eu coloquei aqui. Além disso, a gente tem aqui, como eu falei, o nível de proteção, se ela é alta, muito alta, né? Qual que é a exigência? Por quê? Dentro da avaliação, dentro dessa planilha, vamos supor que o mínimo seja segurança da informação. É o mínimo. Então, eu preciso de segurança da informação e preciso de terceira parte. Não tem como eu fazer só terceira parte. Tem que ter segurança da informação e terceira parte. Eu tenho que atender ambas, tá certo? Então, com isso, existem ali, dentro desse catálogo ISA VDA, existem várias questões que abordam todos esses tópicos, todos esses controles da 27001 e mais os de terceira parte. E com isso, é aí que se dá essa avaliação que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. Deixa eu até dar uma acelerada, porque talvez a gente tenha atrasado aqui. Bom, esse aqui é legal, que são quais os objetivos da avaliação do TSAX, quais são eles, né? Então, aqui, na verdade, de uma forma bem resumida, são esses quatro. Vamos colocar quatro cores aqui, né? Mas ele tem a variação: segurança da informação, terceira parte, dados e protótipo. Dentro deles, existem aí algumas variações, né? Que é segurança da informação com high protection, very high protection e assim por diante. A parte de protótipo, nós temos aqui testes de veículos, testes de partes, então é por isso que ele desmembra. Depende do nível, qual é a sua atividade com a montadora. Então, por isso que isso tem que ser acordado com eles, para que qual desses objetivos que vão ser pertinentes, tá? E aqui nós temos também o nível de avaliação e qual o nível de proteção. Aqui é legal o que? O nível de avaliação é o seguinte, de uma forma para o mundo de certificação, que é mais conhecido, seria mais ou menos assim: AL1 Assessment Level 1 é auditoria interna. Podemos ler assim de uma forma bem resumida, como uma auditoria interna. Ela é obrigatória, você vai ter que fazer essa auditoria interna antes de nos chamar para poder fazer a sua certificação. Então, o AL é obrigatória, e depois disso, você tem aí pelo menos uma avaliação, porque cada uma dessas perguntas que eu falei que existe dentro desse catálogo ISA VDA, existe ali um nível de maturidade que você adquiriu sobre cada pergunta, né? E o nível de proteção. Então, com isso, se é alto, muito alto, e assim vai. E aí, você tem um score. No final dessa autoavaliação de vocês, você vai ter uma ideia qual é o tamanho do gap que você vai ter, do resultado que você tem acordado, que você precisa demonstrar para a sua montadora, e o quanto que você está hoje, qual é o pé que está a situação. Então, é muito importante essa autoavaliação, que seja muito criteriosa, tem que ter, não é simplesmente avaliar e falar, beleza, acho que eu tenho um documento lá, coringa, que serve para todo mundo. Não, a gente vai avaliar item a item, e tem que estar documentado, demonstrar de uma forma que aquilo é feito e que aquela pergunta atenda a esse requisito, né? E aí, bom, então fechamos aqui a L1. A L2, o que seria? Não é muito aplicado para nós. A L2, nós estamos dentro de uma lista que tem, vocês podem depois verificar dentro do handbook, existe uma lista de países no qual é permitido fazer o Assessment Level 2, que seria remoto, né? Hoje em dia, né, o coronavírus aí, por que não, né? Mas eles estão, inclusive, em discussão, ainda não foi dado nenhuma posição para nós, mas até o momento a gente não tem autorização para poder fazer aqui no Brasil, é somente para a comunidade europeia, onde ele é permitido fazer essa avaliação de forma pelo telefone, Skype, de forma remota, em alguns pontos, né? E inclusive a profundidade dela não é tão profunda, porque realmente você não vai na operação, tem alguns pontos aí que vamos dizer assim, não é tão relevante, então acaba sendo o acesso número 2. Aqui para o Brasil e as Américas, vamos dizer assim, no geral, 100% é nível 3, que é auditoria on-site. Nós vamos ter que ir lá na sua produção, a
tem que acontecer a coisa, tá? Então, eu coloquei aqui porque esse material todinho está lá dentro do handbook, tá? Inclusive tem aqui a parte de amostragem, tá? É importante até falar, mas não é muito o foco do nosso webinar aqui, tá? Bom, e aqui a gente colocou um resumão dos níveis e quais as avaliações, se é nível 2, nível 3, com high, very high protection, né? Geralmente, very high protection é o mais alto nível e o assessment level 2 é onde tem a maior profundidade de abrangência dentro dessa avaliação, tá? Então, basicamente, é um resumo, assim, de todas as possíveis combinações que vocês podem ser avaliados, tá? Eu estou correndo um pouquinho aqui porque nós estamos um pouco atrasados, mas vamos lá. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de como que se dá esse processo de avaliação, né? Então começa assim, está tudo escrito aqui, mas eu vou dizer depois, ali a gente, nas perguntas, vocês podem perguntar, a gente vai matando aí o que a gente conseguir. A avaliação inicial começa com vocês fazendo esse self-assessment, e aí você vai lá pontuar cada uma delas para cada pergunta de nível normal, de nível high, de nível very high. Cada uma tem algumas perguntas para cada uma delas, e você vai lá responder e você vai colocar o nível de maturidade para cada pergunta. Então tem uma pergunta lá sobre a sua política, como é feita a comunicação dela, como é que você divulga, como é que você aprova, como é que você tramita com. Então, você tem lá esses requisitos, para alguns vai ter, outros não. Então, esse nível de maturidade, ele vai de 0 a 5, basicamente, né? Então, ele vai dizer assim, eu tenho o nível 0, né? O nível 0 não tem nada lá. O nível 1 é alguma coisa que ninguém... O próprio catálogo tem lá uma explicação de 0 a 5. Mas, basicamente, o nível 3 é um nível onde você já tem um processo implementado, vamos dizer, né? Geralmente, o nível 3 é mais ou menos o target. A partir do 3, aí nós temos o nível 4, onde você já tem um nível de maturidade boa e consegue ser mensurável aquele controle. Pronto, você tem até um indicador, um KPI lá, por exemplo, naquela pergunta, demonstrando que você consegue, inclusive, mensurar aquilo. Não é o caso da política, né? Mas enfim, e aí, com isso, você coloca o nível 4. Agora, uma política não vai ter o nível 4, porque eu não tenho como colocar um indicador da minha política, por exemplo. Bom, não sei, tem gente que, enfim, aí esse que é um dos pontos. Então, e o nível 5 é o estado da arte, né? O cara, nossa senhora, domina muito. Então, basicamente, é acima de 3 esse nível de maturidade. Com isso, essa sua avaliação, você vai preparar cada uma dessas etapas assim e juntar essa documentação. Junta todas elas, coloca o número, pode referenciar com o número da pergunta, por exemplo, que você identifica, que acha que atende aquilo com aquela documentação, e assim vai. E aí, depois disso, né, você feito essa parte, é chamado aí, vamos dizer que já fechou, você fez o self-assessment, está pronto para receber a gente. E aí, a gente vai, fechou aqui com o CHAP, que Vinod vai fazer essa auditoria para vocês, nós vamos fazer aqui é o ponto onde eu comentei que começa a rodar o taxímetro, né? É a reunião formal de abertura chamada kickoff. Essa aqui, ela pode ser realmente feita remotamente, porque o que acontece durante esse kickoff? É uma reunião que a gente com todos os envolvidos, os principais envolvidos, né, tanto da parte do auditado, da parte da certificadora, onde nós vamos definir ali quando que vai ser feita essa auditoria, por exemplo. Nós temos, porque a gente já fez a proposta, já tem ali o dimensionamento de cada uma dessas etapas, né? Esse aqui geralmente leva algumas horas, então nós vamos definir de que forma que assinar o NDA, por exemplo, né, termos de confidencialidade, porque a gente vai ter acesso à sua autoavaliação feita na planilha e todos os documentos que você listou dentro de todas aquelas perguntas e controles que tem dentro dela. Então a gente vai negociar isso, ver como é que vai ser feito esse acesso, como é que vai ser liberada essa documentação e estipular as datas, né? Colocar quem são os responsáveis por comunicar, reportar e assim por diante. Todo esse comum acordo vai ser feito, definido e gerado, um documento de protocolo de plausibilidade
dessa avaliação. Então, com isso, a gente fecha essa parte e vamos aí para o próximo estágio, né? Aqui eu coloquei de uma forma resumida, mas aí começa aqui os 9 meses a contar a partir daí, e depois disso, o organismo ele vai pegar, fez isso tudo, assinou a NDA, nós já pegamos a documentação, e aí nós temos aí, 16 horas, né? 15 horas para avaliação dessa documentação. Então, é um trabalho de casa que os CHAPs, né, nós aí da certificadora, temos como avaliar no detalhe cada item deles, fazer a nossa lição de casa, entender como é que funciona o sistema de segurança da informação de vocês, como é que está sendo dado isso, e qual foi a sua interpretação daquilo. E quando nós tivermos tudo isso pronto, praticamente, né, a gente avaliou isso, né? Isso tudo, gente, que eu estou falando é para nível 3, tá? AL3, né? Que eu até coloquei aqui embaixo aqui para nível 3. E aí sim, e aí depois que a gente fez toda essa avaliação, preparou essa documentação, já leu tudo, eu preparo a minha documentação de avaliação, onde eu vou ao local para fazer essa avaliação. E aí sim, aí essa avaliação aí que eu coloquei aqui a 1, a 2, a 3, mas esse é o nosso foco. Ai, caramba, esse é o nosso foco aqui, a L3. E aí, quando chegar na auditoria, nós vamos executar e vamos checar, na verdade, é um processo de checagem. Nós vamos checar o que você colocou e o que você tem ali, se realmente atende ou não, e se o nível de maturidade que você colocou para cada pergunta está adequado, né? Então, basicamente esse o ponto, tá? Da avaliação. É uma checagem desses documentos em cima daquele catálogo de VDA sobre a sua autoavaliação. E aí, com isso, daí ele fala aqui, aí encerra-se com o famoso reunião de encerramento, né? Acabou. Mas só que não, né? Isso pode, um dos melhores do mundo seria. Mas nesse caso, como eu disse lá atrás, ele é baseado em horas. Então, se é baseado em horas, se houver não conformidade, por exemplo, existe mais horas adicionais, porque irá o quê? Demandar um plano de ação que vocês vão ter que mandar para nós e nós vamos ter que avaliar esse plano de ação. Avaliar o plano de ação. A gente avaliou o plano de ação, aprovou, o que acontece? A gente pode emitir um certificado temporário que vale por 3 meses. Por quê? Porque, e lógico, isso tudo dentro daqueles 9 meses lá. E aí, com isso, esse certificado temporário, válido por 3 meses, é o tempo que você tem de implementar esse plano de ação, rodar ele e falar, beleza, eu implementei, aí nós vamos voltar lá para poder fechar a validação desse controle e aí sim encerrar, encerrar não, validar a eficácia do seu controle e emitir um relatório final. Então, os 9 meses também implica nisso. Por isso que teve um ponto aqui que é importante, é isso. A sua autoavaliação tem que ser muito detalhada e rigorosa, porque se houver não conformidade durante o processo de avaliação nossa, isso vai acarretar em mais... Porque assim, a nossa proposta, nossa e de todo mundo, vai ser baseado no mundo perfeito ali. Existe, inclusive, umas taxas adicionais para tipos de não conformidade maior e menor, tá? E o tempo de horas para cada uma delas. Então, teve 20 não conformidades maior, putz, vai ter aí 2, 3 dias, sei lá, vai ter um número de dias para você poder tratar, e isso vai implicar em mais valores ali que você vai ter que arcar também. Então, quanto mais detalhado a sua auditoria interna, para evitar esse tipo de custo, é legal, tá? Bom, e aí, eu até coloquei aqui, eu dei uma queimadinha, mas está aqui. E aí, o que acontece? Você vai ter aí também um processo que é o acompanhamento, né? E você vai ter que, vamos dizer assim, realizar, lógico que muitas vezes é inevitável essa não conformidade, porque no seu entendimento, aquele documento, aquele processo está sendo coberto de uma forma mais simplista, vamos dizer assim, e quando o auditor for ali avaliar, isso vai implicar em mais tempo e implicando em mais tempo e em custo, porque aí você também começa a brigar com os 9 meses, porque se passar de 9 meses, acabou todo esse trabalho, vai ter que recomeçar do zero novamente, tá? Então esse aí é um dos pontos, eu estou 10 minutos atrasado. Bom,
Esse basicamente é o processo de avaliação de uma forma muito resumida e simplista, né? Então, bom que vai estar gravado, pode repetir depois quantas vezes quiser, mas a troca de divulgação depois disso tudo feito, né? A cada etapa dessas que eu comentei, desde o nosso kickoff, self-assessment, avaliação local, acompanhamento, do follow-up depois para poder verificar a validação da eficácia desses planos de ação, todas elas é reportado naquele portal. E aí nós temos aí a nossa matriz que faz esse reporte semanalmente. A gente tem que informar ele a cada semana se houve alguma mudança, né? Assim mesmo como é feito no relatório. O relatório ele é emitido, por exemplo, né, ao final da auditoria. Porém, ele ainda tem não conformidade, ele ainda precisa ser, ele vai ser atualizado, porque vai ter plano de ação, a gente atualiza. Validou, a gente atualiza, tá? Então, houve não conformidade, não está no slide, mas houve não conformidade maior, por exemplo, aí não tem como ter certificado. Tá? O label, né? Agora, se for uma menor, é possível emitir um certificado, como eu disse, temporariamente, válido por 3 meses, até que você consiga cumprir os planos de ações, a gente validar e aí sim a gente emite o definitivo, tá? Bom, um ponto importante inclusive desse slide, é o quê? É que depois disso, né, passou esse processo de avaliação, vocês foram aprovados, por exemplo, isso daí vai ser o quê? Nós vamos reportar isso para o portal, a própria NX que vai emitir essa etiqueta, onde vai constar aqueles dados que vocês cadastraram e que a gente avaliou dentro desse contexto, e na plataforma você vai conseguir disponibilizar isso para a montadora que te solicitou. Então, ela te solicitou quais foram os critérios, nível de proteção, o tipo de avaliação, e lá você vai conseguir reportar para eles e pode divulgar parcialmente, totalmente, o resultado da sua auditoria, vai de como vocês acordaram com a sua montadora. Então, esses pontos aí são basicamente os principais. Um ponto legal também de se falar, diferente de outras auditorias, essa daqui ela vai valer, por exemplo, essa auditoria acontece, né? Nós temos esses 9 meses para poder fazer tudo isso acontecer. Depois disso, não existe auditorias de manutenção, diferente aí de 27, de normas da ISO, TS e assim por diante. Né? Uma vez que você realiza essa atividade, acabou, né? Fez isso, o seu certificado vale por 3 anos, assim como é feito também na ISO, né? Mas não existe as manutenções. Essa avaliação será feita somente depois que você passar aí mais os 3 anos, aí você volta e recomeça e refaz a sua avaliação para revalidar esse certificado. Então, ele a cada 3 anos, né? Não é que nem Roberto Carlos que todo ano tem, né? É só a cada 3 anos. Aqui chegando aqui uma das últimas partes, que é os valores, né? Puta, os valores. Esse valor, gente, é legal deixar bem claro que não é o valor nosso da DivNord, não. Isso aqui é o valor da NX, como comentei, quando vocês forem registrar isso lá dentro da plataforma, esses são os valores. E os valores implicam em quê? Por exemplo, são 3 tipos aí, vamos dizer, de classe de taxa, tá? Existe a taxa, que é o 9011 lá, que é o primeiro item, que é o quê? É essa taxa e tudo em euro aqui, tá? Eu não converti, mas é em euro e existe uma taxa também para você poder mandar, a taxa, inclusive, do governo alemão lá. Tem a nossa, enfim, mas tem algumas taxas além desse valor. Então, tem ali, por exemplo, o 9011, que é 405 euros, por exemplo. Então, o que é esse 405? Eu posso fazer nele? Pode. O que acontece? Implica em quê? Em quantidade de local. Eu tenho um escopo, onde esse meu escopo, de ponta a ponta, ele acontece no mesmo lugar, beleza, eu pago 405 euros lá, registro e mando para lá. Pego meu documento, mando para o Chapa, ele calcula para mim qual é o preço da nossa avaliação, que é outra coisa. Agora, o cara tem lá um escopo que o escopo dele existe aí 3, 4 lugares dentro do escopo, né? Então faz um pedaço aqui, um pedaço em cada localidade. Então ele tem bem mais, tem 10 locais, né? Então nesse daí você já começa a pensar, bom, eu vou ter que pagar 405 euros por cada localidade, nesse primeiro item, no 9011. Então eu posso escolher 2 alternativas, a 9013, que seria assim, eu pago 8 mil euros e põe 1000 lugares lá, põe 100 lugares, para o mundo inteiro e tá tudo coberto. Eu pago isso aí, beleza. Eu pago uma vez, vale por 3 anos, inclusive todas essas 2 primeiras, né? Então eu pago uma vez, beleza, 3 anos, acabou, nos outros 3 anos eu pago de novo. E aí existe a última, que é o 9014. Esse 9014, o que acontece? Ela é
anualmente, mas o que acontece? Ela é um mix, vamos dizer assim. Ela seria aí o local, a quantidade de local que você tiver, independentemente, mas só que você paga isso por ano. Então é 5 mil por ano. Então você faz a conta, vê o que vale mais a pena para você. Eu tenho muitos locais, por exemplo, e eu quero pagar 8 mil, beleza. Está dentro de 8 mil, então eu pago, porque 8 mil é em 3 anos, dividido nisso. Se você for pagar 5 mil, então são 5 mil euros, todo ano você vai ter. Então tem que fazer um pouco aí esse exercício para você conseguir entender o que adequa melhor, pensando sempre nisso. O escopo da sua certificação, os processos e quais são as localidades que você tem para poder cobrir todo esse processo que a montadora te exigiu, tá? Aqui embaixo tem alguns processos de descontos aplicáveis e tal, mas o pessoal que é participante, associado e assim vai, né? E isso tudo tá lá no handbook, tá? Bom, então é isso. Aqui eu coloquei algumas fontes aqui da onde que eu não tirei isso da minha cabeça, né? Então, coloquei aqui qual é o portal NX, onde vocês vão ter lá uma forma para vocês se cadastrarem, né? O passo 1 ali, como vocês se cadastram. Tem o link também aqui também do Handbook, que é um PDF completíssimo, está em alemão ou inglês, e você consegue ali ter todas essas informações, mais detalhes, inclusive, e também eu aproveitei, também dentro desse T-Sax, tem aqui o link da onde que, essa planilha que eu estou falando tanto, né? Então, essa planilha também tem um link aqui para vocês conseguirem fazer o download dela, onde vocês têm ali também uma explicação de toda a parte, ela é totalmente autoexplicativa praticamente, né? Muito bacana. Bom, então, eu gostaria também de aproveitar e agradecer, então, ao pessoal do Training Center, ao pessoal também do marketing, que acabou vinculando isso nas mídias, né? Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aí que participaram também durante essa meia hora, caramba, essa 1 hora quase que eu estou falando aqui. E se não dormir, eu vou dar uns gritos aqui para acordar o pessoal, mas e agradecer também a nossa direção, né? Que está aí proporcionando que tudo isso aconteça. Na verdade, foi um grande visionário, onde ele lá em 2018, em janeiro de 2018, ele já me mandou, fui selecionado aí para poder fazer essa missão lá na Alemanha, buscar esse conhecimento e trazer aqui para o Brasil, para que nós fôssemos um dos pioneiros, né? Então, gostaria de agradecer, obrigado a todos vocês, e até uma próxima. Clique no canal, clica no sininho, né? E obrigado, pessoal. Eu acho que é mais isso aí, tá joia? Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado pelo apoio. Grande Alexandre, valeu. Tamo junto. É isso aí, meu amigo. Valeu. Coisa boa. Precisando, tamo junto. Valeu, Martine. Obrigado. Pessoal, eu vou deixar o link aqui, cortando o Guilherme um pouquinho, eu vou deixar o link do e-book de saques aí, quem quiser baixar, só clicar nesse link, se cadastrar e ter o e-book para vocês, vai ter bastante informação do que o Gui passou aqui, um pouquinho mais, aí vocês conseguem ler com calma. Isso, eu vou até colocar aqui, ó. Ainda bem que Carolzinha, você me lembrou. Exatamente, esse aí, né? Ó, acabei de mandar aí pro pessoal no bate-papo. Eu mandei aqui. É esse link mesmo, Gui. Maravilha. Desculpa, Carol, eu tinha até esquecido. Ainda bem que você já puxou, já lembrou aí. Maravilha. Imagina, acontece. Tá jóia, então, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, Valeu, Gui. pessoal. Obrigado, valeu. Obrigado pelo apoio e pela ajuda. Tchau. Tchau, tchau.